Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Política Impura. Hoje estamos aqui, mais uma vez, com o Dr. Henrique Prior para comentar os acontecimentos da semana. Em especial, então, vamos começar pela questão do Irã e dos Estados Unidos, certo, Dr. Henrique? Sim, é uma questão que nos preocupa. Neste momento já menos do que preocupava anteriormente, mas deve preocupar o mundo. Souberam-se novas revelações sobre a morte de Qasem Soleimani pelos Estados Unidos. E essas revelações demonstram até que ponto foi um assassinato, mas também um assassinato cobarde, aquilo que fizeram os Estados Unidos. O que é que sucedeu? É que soube-se agora que o Iraque tinha pedido a intermediação de Qasem Soleimani para mediar os conflitos na região e particularmente o conflito entre o Irão e a Arábia Saudita. E o Qasem Soleimani tinha vindo para Bagdade precisamente para se encontrar com o representante da Arábia Saudita para negociarem os termos de um acordo que pusesse fim aos conflitos entre o Irão e a Arábia Saudita, nomeadamente conflitos no Iémen, que são terríveis para as populações iemenitas. Ora, sabendo dessa possibilidade da existência de um acordo e não o querendo, Trump ordenou a morte de Qasem Soleimani. Isso é terrível na medida em que aquilo que Trump fez foi destruir as hipóteses de paz entre a Arábia Saudita e o Irão. O que demonstra que, afinal de contas, os Estados Unidos não querem a paz na região e são um instrumento de guerra na região. Percebe-se que o ISIS, a Al-Qaeda e outros grupos, no fundo, são criações dos Estados Unidos e de Israel. Criações fantoches que os Estados Unidos e Israel também combatem, mas que ao mesmo tempo são eles próprios a criar. Isto pode parecer estranho, mas a guerra e a política são mesmo assim. Ora, a esta luz, a morte de Soleimani é um golpe para a paz, um golpe até para o papel das Nações Unidas, que têm o dever de promover a paz a nível mundial, uma afronta às Nações Unidas e, em grande parte, uma afronta ao próprio Iraque. O próprio Iraque estava a procurar mediar o conflito entre a Arábia Saudita e o Irão e, nessa medida, sendo um assassinato de um mediador diplomático para a paz em território iraniano, ou melhor, iraquiano, quando esse mediador se dirigia para um encontro destinado a promover a paz, isso é uma afronta direta ao próprio Iraque. E, portanto, não estranha que o Iraque tenha pedido a retirada das forças armadas americanas do seu país. Nomeadamente o Parlamento iraquiano e até o Primeiro-Ministro iraquiano pediram a retirada das Forças Armadas americanas estrangeiras do país. As Forças Armadas alemãs já estão a retirar. Pensa-se na possibilidade de serem retiradas outras forças europeias e o Trump pede solidariedade agora aos europeus quando ele não consultou os aliados antes de tomar essa decisão de assassinar Soleimani. Ora,
face a este pedido de retirada, o que sucede relativamente às Forças Armadas Americanas em solo iraquiano significa que elas já não são propriamente forças toleradas, elas passam a ser forças de ocupação enquanto não forem retiradas. Isso faz com que as forças americanas no Iraque estejam lá contra os princípios da Carta das Nações Unidas, porque já são forças cuja retirada foi pedida e, portanto, já não são forças que estão em país estrangeiro de acordo com o governo legitimamente eleito de um país estrangeiro, mas são forças de ocupação e, portanto, forças belicosas de guerra que promovem a guerra contra aquilo que a Carta das Nações Unidas tem consignado. Neste momento, os Estados Unidos são já uma força de ocupação. E se o exército do Irão foi declarado uma força terrorista por parte dos Estados Unidos, agora também o exército dos Estados Unidos foi declarado uma força terrorista por parte do Irão. E sendo força de ocupação, é legítimo ao Irão atacar as Forças Armadas dos Estados Unidos, particularmente o seu exército, não tanto as forças navais, porque as forças navais não estão próximas já, seria um risco excessivo, não estão próximas já das águas e ao alcance dos mísseis iranianos, mas estão as forças do exército dos Estados Unidos. Diz-se aí que foi um ensaio, o ataque que ocorreu recentemente a duas bases militares foi um ensaio das forças iranianas para um pouco calar o povo iraniano que está em fúria contra os Estados Unidos, mas não foi só isso. Talvez tenha sido um ensaio também para outra coisa, porque tradicionalmente os iranianos não têm repostado de imediato, mas têm repostado depois de um mês de serem atacados, ou 2 ou 3 meses depois de serem atacados. Portanto, estamos convictos que dentro de um mês, dentro de 2, 3 meses, um ataque significativo irá ser levado a cabo pelas forças iranianas contra as forças dos Estados Unidos. Com uma particularidade, é que o sucessor de Soleimani no comando das forças Al-Quds, que é o exército do exército de elite do Irão, quem substituiu Soleimani é muito mais duro e muito menos propenso a negociações do que o próprio Soleimani. Portanto, não vai ser fácil agora os Estados Unidos retirarem-se do Iraque sem mais vítimas. E talvez o golpe de Trump acabe por prejudicar, por se virar contra os próprios Estados Unidos no futuro. O próprio Congresso também está um pouco conturbado com essa situação, né? A gente tem aí a questão agora, a própria Pelosi informando da resolução Sim. que foi aprovada pela Câmara, porque são também democratas, mas vai ter que passar pelo rito e pelo Senado. Sim, vai, porque no fundo foi um ato de guerra, de guerra que não teve a autorização do Senado americano, nem da Câmara dos Representantes. E a Presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, ela já alertou para a ilegitimidade do ato de guerra de Trump. Trump diz que é um ato puramente defensivo e não propriamente um ato de guerra, e, portanto, atuou em legítima defesa e não num ato de guerra. A realidade demonstra que não foi bem assim, que atuou num ato de guerra ostensiva, inclusivamente para boicotar
uma possível pacificação nas relações entre o Irão e a Arábia Saudita, o que torna muito mais grave a atuação de Trump. Certamente que informações mais profundas têm a Nancy Pelosi e os democratas, e vamos ver ainda o que é que isto vai dar relativamente a Trump. Fala-se até aí tem a haver mais um motivo para a destituição de Trump. Não creio que isso aconteça, mas o problema volta a ser discutido e Trump está cada vez mais ameaçado. Então, doutor Henrique, o Parlamento da Espanha votou então em definir o Pedro Sánchez como o atual presidente, quem irá governar a Espanha, né, nos próximos anos. Foi uma votação tanto quanto acirrada, um tanto quanto morosa, né, desde abril do ano passado. E como o senhor percebe essa questão tão acirrada, uma vez que foram 167 contra 165, com 18 abstenções, e ele teve, de certa maneira, ali uma certa garantia, né, com as abstenções. Como o senhor percebe isso nesse cenário onde ele ganhou mais as intervenções para governar o país nos próximos anos? Bem, a Espanha neste momento encontra-se num momento de uma tensão terrível, de uma fratura terrível entre esquerda e direita, como praticamente aconteceu em 1933 com o governo de Manuel Azaña. Pela primeira vez em democracia há uma coligação em Espanha. E essa coligação é precisamente contra aquilo que a direita tradicional em Espanha, quer o PP, quer agora mais ainda o Vox de Santiago Abascal, tem lutado, que é, no fundo, um governo de esquerda que diminua as desigualdades gritantes existentes em Espanha e que faça algo que nunca foi feito até hoje, que é dialogar com as autonomias. Ora, esta aprovação no Parlamento Espanhol do governo de unidade entre o Unidos Podemos do Pablo Iglesias e o PSOE do primeiro-ministro Pedro Sánchez, essa unidade vai contra aquilo que a direita sempre defendeu, que foi um combate sem tréguas às autonomias e, sobretudo, às intenções independentistas das várias regiões espanholas, nomeadamente do País Basco e da Catalunha. A passagem do governo por 167 votos contra 65, uma vantagem quase tangencial, foi conseguida com a abstenção da esquerda, do Partido Independentista da Catalunha, a esquerda republicana da Catalunha. Ora, ao socorrer-se da esquerda republicana da Catalunha para fazer passar o governo, Pedro Sánchez prometeu dialogar com a esquerda republicana da Catalunha e com os independentistas catalães, que era algo que quer o PP de Pablo Casado, quer o PSOE de Santiago Abascal, o Vox de Santiago Abascal, estavam frontalmente contra, considerando isso uma traição à pátria, considerando-se eles os patriotas. Embora a gente saiba perfeitamente que a direita tradicionalmente sempre esteve muito virada para dar de barato o patriotismo. Vemos que, por exemplo, foi a direita espanhola nas invasões napoleónicas que colaborou com o Napoleão. Não foram os liberais espanhóis que lutaram contra Napoleão, que
fizeram essa aliança. Foi a direita espanhola da altura. E a direita espanhola, com Franco, não teve o mínimo problema em se socorrer de Hitler e de Mussolini e de se colocar na sua dominação para atacar a esquerda espanhola. Portanto, há aqui uma certa contradição na direita espanhola e essa contradição, infelizmente, muitas vezes não é apontada, mas convinha que fosse apontada. Por outro lado, é de meu entender que o diálogo com a esquerda republicana da Catalunha e com os independentistas catalães irá fazer algo de importante, que é pacificar as relações entre o Governo Central de Madrid e o Governo Autonómico da Catalunha, evoluindo eventualmente para um Estado federal, mas um Estado que se mova dentro da atual Constituição espanhola e sob a égide do monarca espanhol. Curiosamente, aquilo que Pablo Iglesias fez um discurso notável no Parlamento, quando a passagem do governo, e ele finalizou isto, é que neste momento, curiosamente, a relação da esquerda com a monarquia espanhola, com Filipe VI, acaba por preservar mais a monarquia espanhola do que a direita, que invoca a monarquia espanhola e a Constituição, mas que, na medida em que causa maiores fraturas na sociedade espanhola, é cada vez mais um instrumento e um argumento para as forças que são contra a unidade do Reino de Espanha, protagonizado por Filipe VI. Essas forças ganhem cada vez mais argumentos, porque a sua liberdade é cerceada, e quando a liberdade é cerceada, obviamente, encontram-se sempre mais argumentos e mais argumentos contra aqueles que cerceiam a liberdade. Inclusivamente, Santiago Abascal teve um discurso absolutamente lamentável, que ultrapassou os limites da decência no Parlamento. Ele foi ao ponto de dizer que é o PSOE o responsável pela violência familiar existente em Espanha, porque não aprovou uma lei que eles próprios tinham previsto. O PP, que esteve anos e anos no poder, não é responsável por nada. E agora, o PSOE, que não esteve num governo, está num governo de certo modo, de transição, esteve até agora num governo de transição, e só agora é que está num governo definitivo. O PSOE é que é responsável. Além de que mistura questões puramente criminais, de relações privadas entre as pessoas com a política, o que demonstra não só o desespero, mas até a desonestidade dele. Por outro lado, uma atitude racista, dizendo que esta política de esquerda é que é responsável pela violação perpetrada por magrebinos da tal manada contra mulheres espanholas em Pamplona. Ora, isso também é uma manifestação de racismo, de ultranacionalismo, de fascismo, que demonstra até que ponto é que, mais uma vez, Santiago Abascal
confunde o crime que há na sociedade civil e aquela violação nem foi a primeira, nem será a última, e serão últimas violações por manadas de bois ou de carneiros ou de bodes, ou de seja lá de que for. Haverá sempre violações, porque infelizmente a animalidade humana está frequentemente pronta a vir ao de cima, e ele utiliza esse tipo de argumentos extremamente baixos contra um governo de esquerda que, como é óbvio, não tem responsabilidade nenhuma sobre a questão. Isso demonstra até que ponto, repito, a direita e a extrema-direita, com Santiago Abascal, do Vox, é desonesta e se encontra desesperada. E como também assusta, de repente, esse tipo de discurso do Pedro Sánchez em querer priorizar os direitos sociais. Né? Sim, assusta é que o Pedro Sánchez, há um aumento significativo do salário mínimo nacional, há uma política manifesta para combater as desigualdades em Espanha, e essa política é algo que não agrada à direita, porque no fundo a direita convive bem com a miséria da generalidade da população, desde que ela própria esteja bem. Inclusive cancelar, né? Ele gostaria de cancelar as reformas trabalhistas realizadas pelo governo anterior. Claro, claro. Né? E aumentar as os direitos dos trabalhadores, e inclusivamente o Serviço Nacional de Saúde espanhol pretendem limitar o Serviço Nacional de Saúde espanhol, que, ao contrário do que muita gente pensa, não é tão bom como o português. O português é melhor, tem mais coberturas do Serviço Nacional de Saúde espanhol. Mas mesmo assim, quando aqui em Portugal se pretende o reforço do Serviço Nacional de Saúde, aquilo que a direita em Espanha está a procurar é limitar as coberturas do Serviço Nacional de Saúde espanhol em proveito das seguradoras dos interesses privados. Inclusive, pela primeira vez, 3 mulheres, né, verão a vice-presidência. É verdade, pela primeira vez, sim, isso é uma novidade num governo espanhol, as mulheres terem uma preponderância muito grande. Isso é de saudar, algo com que a direita não convive muito bem, porque a direita é uma direita machista, diríamos aqui em Portugal, uma direita marialva, muito virada para as touradas e para a violência, e portanto, não convivendo bem com a inteligência e com a justiça da distribuição do poder às mulheres. Então, quando o líder da oposição chama Pedro Sánchez de cavalo de Troia, a gente pode talvez até considerar um elogio? Ele é um cavalo de Troia, efetivamente, contra a direita em Espanha. Efetivamente é. É um cavalo de Troia contra as desigualdades, ele é um cavalo de Troia a favor dos direitos de quem trabalha, ele é um cavalo de Troia contra aqueles que pretendem a destruição dos serviços públicos em Espanha. Essa semana também, doutor Henrique, nós tivemos em pauta frequentemente a questão da proposta do orçamento, né? Da questão do Estado português. Sim, vai ser hoje votada na Generalidade do Orçamento do Estado para 2020. Sim. Sim, e está sendo até pontos de muita convergência entre a direita e a esquerda em relação à proposta. O senhor concorda, discorda? Não há grande convergência. O que há, ou melhor, a minha visão das coisas é que a direita, neste momento, não tem argumentos contra o Orçamento Geral do Estado. Porque a direita sempre propugnou por uma redução do déficit e por orçamentos que não fossem muito desequilibrados. Este orçamento prevê-se que seja superavitário. O de 2019 já será superavitário e o de 2020 provavelmente mais ainda.
Por outro lado, este orçamento, em 2019, a dívida bruta do Estado foi reduzida. Provavelmente Portugal vai terminar o ano não só com uma relação entre a dívida do Estado e o produto nacional bruto inferior de cerca de 118%, como em termos de valores absolutos a dívida pública também vai diminuir. Provavelmente no final de 19 será de 250 mil milhões de euros. Um número mais baixo desde há muitos anos. Portanto, são números relativamente aos quais o PSD e o CDS e outros partidos de direita liberal não têm grandes argumentos. E então, o PSD argumenta com um aumento de impostos. Não é verdade. Os impostos não aumentam. Não há nenhuma taxa de impostos que aumente. Bem pelo contrário, há impostos, taxas que vão diminuir, nomeadamente uma boa parte do IVA da eletricidade vai diminuir para quem tem menores rendimentos. Por outro lado, critica a opção do Governo de centrar o crescimento na procura interna, dizendo que aquilo que interessava era que o crescimento se baseasse nas exportações. Mas aí há uma falácia também, porque bem sabe o PSD e o CDS que os países com quem nós temos as melhores relações comerciais, nomeadamente Espanha, França, Alemanha, Inglaterra, são países que estão a crescer muito menos que nós e, eventualmente, por exemplo, a Alemanha, eventualmente até entrar em recessão. Portanto, aumentar o produto através das exportações, através da procura externa, neste momento é muito difícil, a não ser que houvesse uma alternativa, que é difícil, para a Europa. E é difícil porque nós estamos na Europa e, tradicionalmente, os nossos mercados são europeus. Só de uma maneira secundária é que são outros mercados, como o Brasil ou Angola sobretudo. Ora, Angola está também numa crise profunda, em recessão. O Brasil também está numa crise profunda. Portanto, os mercados para os quais nós podíamos exportar são mercados que não nos permitem exportar mais. Logo, o argumento do PSD e do CDS cai por terra. Aquilo que efetivamente há é centrar o aumento do produto no crescimento da procura interna. Ora, isso poderá ser feito, nomeadamente através de crescimento de rendimentos, que já foi anunciado, o aumento das reformas, das pensões de reforma de valor inferior a 600 euros, já foi anunciado que iria haver um aumento extraordinário para as pensões de reforma mais baixas, e esta medida também de redução do IVA na eletricidade para uma franja bastante mais alargada. Já existe um IVA diferenciado, os mais pobres já pagam um IVA de 6%, mas essa redução para 6% já foi permitida pela Comissão Europeia para ser alargada para estratos até das classes médias baixas da população. Portanto, há aí uma redução que é de saudar e que vai permitir a disponibilidade de maiores rendimentos por parte das classes médias, particularmente as classes média mais baixa.
esse aumento de rendimento, de certo modo, já se mostrou deste Natal e passagem de ano, que houve um significativo aumento de compras relativamente ao ano anterior. É porque já existe mais dinheiro disponível aqui em Portugal. Temos falado aqui no problema do superávit do orçamento, repetindo, é um erro sobretudo porque transporta para as gerações futuras encargos de investimentos que são feitos agora e, sobretudo, também ainda um erro conjuntural, na medida em que até ao prazo de 8 anos, os juros da dívida pública portuguesa que agora está a ser emitida são negativos. Isso significa que quem empresta dinheiro ao Estado português até ao prazo de 8 anos paga dinheiro para emprestar ao Estado português. Ora, isso faria com que o Estado português tivesse todo o interesse em ter uma grande almofada financeira e ir amortizando até mais a dívida e tendo uma grande almofada financeira do que está a ter. Embora ela seja, provavelmente em relação ao produto interno bruto, seja neste momento a mais elevada, creio eu, que da Europa, em percentagem. De cerca de mais de 15%, o que a torna a almofada financeira portuguesa mais elevada da Europa. Mas podia e deveria ser mais, na medida em que o Estado, recebendo empréstimos, ele recebe também, ele próprio, juros destes empréstimos que lhe são efetuados. E, portanto, a almofada financeira poderia ser maior. Sobretudo, poderia, além de aumentar a almofada financeira, os empréstimos poderiam servir para aumentar o investimento. O investimento não só na saúde, mas o investimento em infraestruturas, particularmente em infraestruturas ferroviárias de que o país tanto carece. Infelizmente, desde há muitos anos, pouco se ganhou no tempo de ligação entre Lisboa e o Porto por comboio e era tempo de melhorar ou construir uma outra linha ferroviária que permitisse que os comboios transitassem entre Lisboa e o Porto em menos de 2 horas, quando atualmente demoram cerca de 3 horas e tal, e o comboio mais rápido, que é o Alfa, demora 3 horas menos 10 minutos, o que a nível europeu, em termos de velocidade, é muito, muito pouco. Comparando, inclusivamente, aqui com a vizinha Espanha, que tem transportes ferroviários de alta velocidade, que andam para quase ao dobro da velocidade dos transportes portugueses. Portanto, há aí uma política orçamental errada. Por outro lado, também há um erro, e aí o CDS tem razão, há um erro na redução das taxas moderadoras. Eu entendo que as taxas moderadoras servem precisamente para moderar o acesso à saúde, para que quem tem problemas sociais, quem não tem, inclusivamente, com quem conversar, quem não tem família que a possa acompanhar, muitas vezes dirige-se aos hospitais, não por estar doente, mas porque nos hospitais tem ali condições em que poderá ter algum conforto moral e social. Ora, os hospitais não devem servir para isso. Deve haver instituições próprias para isso e não os hospitais. Há imensa gente que o faz. Muito mais do que se pensa. E quem contacta com médicos, como eu, contacto frequentemente com médicos, sabe perfeitamente que as urgências dos hospitais, até dos centros de saúde, estão muitas vezes apinhadas com gente que vai para lá, sobretudo para ter ali algum conforto moral e social e não por problemas verdadeiros de saúde. E as taxas moderadoras deveriam servir também para moderar esses consumos que afetam o Serviço Nacional de Saúde.
Portanto, aqui também uma outra opção errada do Governo. Por outro lado, o país precisava urgentemente de uma reforma dos impostos, particularmente do imposto sobre o rendimento das sociedades, o IRC, simplificando e não permitindo que as grandes empresas fujam aos impostos como fogem. E essa simplificação deveria fazer-se através de uma redução substancial das taxas de imposto, de uma redução também do número de escalões e da incidência do IRC não sobre os lucros das empresas, mas sobre a produção das empresas. As empresas vivem em sociedade, toda a sociedade contribui para que as empresas funcionem e não apenas os seus gerentes, administradores e trabalhadores. Há todo um complexo social que permite que as empresas funcionem e, portanto, o simples facto das empresas estarem a funcionar implica uma responsabilidade social e essa responsabilidade deve ser traduzida na contribuição do próprio produto que representa o funcionamento das empresas para a própria sociedade. No fundo, é restituir à sociedade um pouco daquilo que dela recebeu e permitir o funcionamento da sociedade, nomeadamente permitir corrigir até as desigualdades. É também um instrumento de política económica que, infelizmente, não tem sido usado devidamente. Os impostos, além de meios de arrecadação de receitas por parte do Estado, para depois suportarem as despesas do Estado, deveriam ser também instrumentos de política económica do Estado, no sentido de orientar a economia de forma desejável. De acordo, obviamente, com os agentes económicos, fazendo concertação económica também, não só concertação social, mas concertação económica, mas definindo objetivos da economia e fazendo com que os impostos contribuam para prosseguir esses objetivos. Portanto, há aqui falhas no orçamento que, infelizmente, muitas vezes até nem são criticadas pelas forças políticas que votam contra o orçamento, mas são falhas reais que é importante assinalar. Em relação ao juízo das garantias no Brasil, a lei foi aprovada, vai entrar em vigor agora no dia 23. Em Portugal já se tem esse juízo, certo? Sim, sim. Pronto. Quais são os pontos relevantes que o senhor aponta no contexto brasileiro? Olha bem, o Brasil tinha um grave problema no funcionamento do seu direito penal, na medida em que o juiz que dirigia a investigação, portanto, que ordenava a prisão preventiva, as medidas de coação, que ordenava escutas, que ordenava até meios de intromissão na vida privada das pessoas que frequentemente são necessários para se apurar as responsabilidades criminais. Esse mesmo juiz era o juiz também do julgamento. Foi assim que sucedeu com Sérgio Moro, que acompanhou, dirigiu toda a investigação, inclusivamente deu ordens aos procuradores e depois ele próprio, já com uma predisposição intelectual no processo, ele próprio fez o julgamento e condenou. Ora, isso é extremamente errado e diminui em muito as garantias dos arguidos. E, como sucedeu no Brasil, pode perfeitamente fazer com que haja uma instrumentalização da justiça pela política. E vemos que foi isso que sucedeu no Brasil. Sérgio Moro, que era juiz, transitou para a política sem qualquer rebuço, sem qualquer decoro.
esse juiz das garantias, em boa hora, foi aprovado e vai fazer com que o juiz que faz o julgamento e profere a sentença, portanto, não seja o mesmo que dirige a instrução do processo. Sucede aqui como em Portugal, há um juiz de investigação e há um que dirige a legalidade, que controla a legalidade da investigação e que estabelece as medidas de coação, e depois o juiz do julgamento é outro. Há muito mais garantias de imparcialidade de quem julga do que aquilo que sucedia no Brasil. O modelo europeu, o modelo português, foi, de certo modo, não totalmente, mas foi, de certo modo, transposto agora para o Brasil. Isso é de saudar, contra a opinião de Sérgio Moro. Ele continua a ter uma postura política como juiz. Ele é político agora, mas pretende influenciar a magistratura com a sua postura política, porque isso daria mais poderes a quem pretende fazer da magistratura judicial um instrumento da política. Felizmente que essa medida irá entrar em vigor, em princípio, porque foi uma medida aprovada há pouco tempo e é necessário uma certa organização para ela entrar em vigor, mas se for adiada será também por pouco tempo, e saúda-se esta separação clara dos momentos da instrução, do inquérito, da instrução e do julgamento no Brasil, para defesa das liberdades, para defesa dos cidadãos. Claro que isso não é bem visto por Moro, pelo atual presidente, mas a maioria da Câmara dos Deputados brasileiros conseguiu impor esta revisão. E isso é de saudar. Então, por hoje estamos encerrados, Dr. Henrique? Sim, por hoje terminamos e despeço-me dos nossos espectadores. Até ao próximo Política Impura. Até o próximo Política Impura, e nós os convidamos para seguir a nossa página no Facebook, acessar o site radiotransforma.pt e rtf.pt. Até a próxima! Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.